Então, o Yoga Sutra, a principal escritura de yoga, ele traz uma série de orientações, de direções, de esclarecimentos sobre o que é yoga, como praticar yoga, o que precisa ser feito, o que precisa ser evitado, para qual direção ir, quais os meios, né, qual a forma do caminho. Tem toda uma explicação bem rica e detalhada sobre o que é yoga e todo esse processo. E entre essas orientações tem um sutra que diz Heyam Dukham Anagatam. O sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. O sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. Se a gente diz isso para alguém na rua, né? Eu costumo brincar que você diz isso para alguém que acabou de encontrar, né? Ó, o sofrimento que ainda não veio deve ser evitado. O que isso quer dizer? A pessoa vai te olhar com uma cara de... Que é claro, né, que a gente quer evitar o sofrimento, a gente não quer sofrer. É óbvio, é o que a gente está fazendo todo dia. A gente quer construir prazer, a gente quer construir satisfação, a gente quer se sentir bem. E tudo aquilo que traz alguma angústia, eu quero fugir. Só que a gente erra no método, erra nos meios, erra em como fazer isso. Né? Então, quando o Yoga Sutra deixa isso muito claro ali, que o sofrimento que ainda não veio deve ser evitado, sim, isso deve ser feito, mas deve ser feito com clareza. E mesmo a compreensão da fonte do sofrimento, né, ela precisa ser reavaliada, porque a gente não vai evitar o sofrimento controlando a realidade toda ao redor, arrumando e aperfeiçoando e ajustando cada vez mais tudo, de forma que aí eu chego num ponto onde está tudo tão bem amarradinho que aí não tem mais chance de sofrer. Obviamente que não é isso. A gente cai nessa armadilha, né? A gente acha que quanto melhor a gente conseguir arrumar a realidade, mais fácil vai ser a nossa vida, né? Então a gente pensa em casa, em um emprego melhor, uma casa melhor, uma situação financeira melhor, né? Um emprego melhor, ou seja lá o que for. A gente e planos e seguros, e a gente vai fazendo esse monte de coisa para dar cada vez mais essa sensação de estabilidade. E quanto mais coisas a gente faz, mais a gente vai precisando para segurar essa realidade toda e segurar essa felicidade antes que ela rua por completo. Mas e aí? Até onde a gente vai? Né? Sustentando esse monte de coisa. Então a gente precisa entender de outro jeito o sofrimento e como evitar o sofrimento. Evitar o sofrimento não quer dizer controlar a realidade toda, quer dizer se entender. Porque só há sofrimento, de fato, quando há ignorância. Eu sei que é duro, mas essa é uma afirmação muito taxativa, assim, né? E ela precisa ser entendida em sua profundidade toda, essa ideia da ignorância. Então, na perspectiva de yoga, evitar o sofrimento é reduzir a ignorância que a gente tem sobre quem a gente é, tentando se entender um pouco melhor. E entendendo que, até certa medida, a gente vai tentar entender a nossa personalidade, a forma como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se relaciona com os campos todos da vida, né? Mas em algum momento a gente vai procurar passar por isso também, que é entender a estrutura lógica, fundamental ali, que nos forma, né? É entender do que a gente é feito, do que a nossa mente é feita. Então o yoga propõe um método, um jeito de entender essa ideia de como que essa mente que forma tudo que a gente é feito. Só assim a gente pode de fato evitar o sofrimento, que ainda não veio. Do contrário, a gente está só apaziguando um pouquinho o sofrimento, pacificando um pouco as nossas dores, as nossas angústias. Então a gente se cerca de coisas que pacifiquem as nossas angústias. Elas continuam surgindo e a gente vai inventando cada vez mais meios de pacificação dessas angústias, vai sofisticando esses meios para todos os lados, né? Na compreensão de que isso daria um fim ao sofrimento. Quando é óbvio, evidente, né, óbvio lulante, basta olhar ao nosso redor, basta olhar os que vieram antes da gente e que tentaram somente pacificar o sofrimento na busca de eliminar, de eliminar o sofrimento por completo, né, o quanto deu errado para esse pessoal todo, né? Então, o caminho que o yoga propõe é outro. O caminho que o yoga é esse da compreensão
da sua própria natureza. Só assim, Heyam Dukam Anagatam. O sofrimento que ainda não veio pode ser evitado.